Santo anjo do Senhor, amém. Pode se assentar. Eu quero confirmar tudo aquilo que foi falado aqui nessa noite, tudo que foi falado pelo Tiago, tudo que foi falado pela Fabi. E o Senhor me dava a visualização de uma cerca, e nessa cerca, o mourão da cerca estava caindo. Está muito alto, Tiago. O mourão da cerca estava caindo. E a mensagem dessa noite para o Senhor é para você, homem, que está aqui ou que está assistindo essa live. Você que estava pensando em abandonar a tua família, que estava se embrenhando pelo adultério, você estava caindo. Nessa noite o Senhor está te dando novamente a firmeza para você voltar, para você assumir a sua casa, assumir a sua posição de marido, assumir aquele homem que Deus sonhou para você ser, para a sua família. É isso que o Senhor quer dar para você nessa noite. Tome posse nessa noite. O Senhor me dava a visualização novamente de um mourão novamente firme, travado com o contra-mourão que é a sua esposa, e assim cercando a sua família. Tanto das coisas boas que tem dentro, como das coisas ruins que querem invadir a nossa família. Amém? Tome comigo a sua palavra na segunda carta de Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Nós sabemos que no livro de Jeremias, Deus falou para Jeremias para descer até o oleiro, para que ele assim observasse o oleiro para aquilo que ele estava fazendo. E o oleiro estava modelando novamente o vaso. Está muito alto ainda, Tiago, está dando microfonia aqui, tá? O oleiro estava modelando aquele vaso, e o vaso, quando não saía conforme ele queria, então ele desmanchava de novo e começava tudo de novo. E essa tarde eu estava em oração para preparar o que nós iríamos aqui nessa noite expor, pela graça do Senhor. E o Senhor me deu a visualização não só do oleiro, mas também do ferreiro. É interessante que a gente, desde a infância, a gente tem algumas imagens que a gente não esquece nunca mais. E eu lembro com alegria quando o pai me levava lá para uma ferraria, que tinha a ferraria do seu Lazaroto, lá no Rio Grande do Sul, lá em Três Palmeiras. E eu ficava olhando tudo aquilo. A arte daquele ferreiro, como ele trabalhava. E uma das coisas que mais me encantava naquela época, nós não tínhamos muita tecnologia, mas uma das coisas que mais me encantava era a forja. Daquela forma rudimentar, existia um fole. O ferreiro tocava aquele fole, então avivava o fogo, avivava aquelas brasas. Eu ficava encantado como era possível então que um fogo esquentasse um ferro ao ponto de ele ficar incandescente. Meu irmão, minha irmã, é isso que o Senhor quer para nós nessa noite. É isso que foi cantado aqui essa noite, que o Tiago falou, que a Fabi falou também. O Senhor quer avivar o nosso coração nessa noite. Toma posse disso, meu irmão. Aplaude o Senhor que te trouxe aqui nessa noite, que te convidou para estar aqui com Ele nessa noite. Amém? Podemos ler a palavra? Primeira carta de Timóteo, melhor dizendo, eu falei segunda, primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículos 6 ao 12. E diz a palavra assim: por esse motivo eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus, que recebestes pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor, de sabedoria. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou para a santidade, não em atenção às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio da graça que desde a eternidade destinou em Cristo Jesus. Nos destinou em Cristo Jesus. E agora nos manifestou mediante a aparição de nosso Salvador. A aparição de nosso Salvador. Me perdoe que eu falei a primeira e a segunda, mas é a segunda. Perdão de novo. Eu me atrapalhei tudo aqui. Me perdoe. Corrigindo. E agora nos manifestou mediante a aparição de nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo,
que destruiu a morte e suscitou a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual eu fui constituído pregador e apóstolo e mestre entre os gentios. É esse o motivo porque eu estou sofrendo. Mas não me queixo, não. Sei em quem pus a minha confiança. E estou certo de que é assaz poderoso para guardar o meu propósito até aquele dia. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Beija a tua palavra e aplaude essa palavra maravilhosa que o Senhor deixou para nós. Paulo aqui se diz pregador para os gentios. Gentios eram todos aqueles povos que não eram judeus, então esses eram gentios. E Timóteo, na verdade, ele foi enviado. Ele foi sagrado bispo por Paulo. Então Paulo agora estava distante dele, já na prisão e preocupado com Timóteo. Ele escreve a carta então para reavivar, pedindo que Timóteo reavivasse então o fogo, né, no seu coração, aquele fogo que a gente cantou aqui nessa noite, para que ele estivesse cheio do Espírito Santo. E a palavra reavivar do grego é justamente isso que ela fala, é avivar soprando. Esse é reavivar. Em outras passagens se fala em pneuma, né, do Espírito Santo, se fala em vários símbolos do Espírito Santo, o fogo nos Atos dos Apóstolos, também a água. Se nós observarmos, por exemplo, no começo da Bíblia, no Gênesis, ali fala que Deus criou o dia, criou a noite, criou o homem, criou os animais, criou o firmamento, criou tudo, mas não fala que criou a água, porque a água é a imagem do Espírito Santo na palavra. E Timóteo aqui então está falando aliás, Paulo está falando para Timóteo, reavivai o Espírito Santo. E se nós formos ver hoje, quantas pessoas tem hoje no clero, quantos padres e bispos que estão com essa dificuldade, que estão tendo que reavivar novamente. Entenda, eu não estou aqui falando mal de nenhum padre, de nenhum bispo. Acontece que as coisas do mundo, elas vêm massacrando muitas vezes. E a gente sabe que o padre, que o bispo, ele é muito mais tentado do que nós. Porque nós sabemos que quando uma floresta inteira cresce, ela não faz barulho nenhum. Mas quando uma árvore cai, ela faz um barulho e toda a floresta se volta para aquela árvore para ouvir o barulho que ela fez quando caiu. E se você está de pé, se você está aqui nessa noite, se Deus trouxe você aqui nessa noite, aplauda o Senhor porque Ele quer você de pé. Amém? E nós falávamos então do clero, dos problemas que o clero tem enfrentado. Mas nós também recebemos o batismo. Nós recebemos o batismo sacramental e também eu creio que todos nós aqui recebemos também o batismo no Espírito Santo. A Igreja Católica é muito prudente, ela não fala tanto no batismo no Espírito Santo para não confundir as pessoas com o batismo sacramental. Mas nessa noite eu peço aqui a licença de vocês para falar diretamente do batismo no Espírito Santo, porque é isso que a palavra está nos falando, o batismo no Espírito Santo. Então é preciso que eu e você que somos batizados, que temos o batismo sacramental e que nós somos batizados no Espírito Santo, nós também reavivemos o Espírito Santo que está em nós nessa noite. Paulo vai dizer em uma das suas cartas, a carta a Tiago, ele vai dizer assim, Tiago 4:5 vai dizer assim: ou não sabeis que sois amados até o ciúme pelo Espírito Santo que habita em vós? Nós somos amados até o Espírito Santo. O Espírito Santo é o hóspede da alma. O Espírito Santo é cavalheiro. O Espírito Santo jamais vai entrar na tua vida, vai invadir a tua vida para ali fazer a obra que Ele quer que seja feita. Não, o Espírito Santo é cavalheiro. Ele convida, Ele inspira, Ele ajuda se você quiser, Ele te acompanha, Ele te dá forças, mas jamais Ele vai violentar você, porque Ele é um cavalheiro. Então nós temos que entender isso, e nós temos que entender também no nosso estado de vida, que nós não podemos servir a dois senhores. Se nós estivermos cheios do mundo, o Espírito Santo não vai agir em nós. Veja por exemplo Eva era imaculada, tanto imaculada como Maria.
Mas Eva estava cheia das coisas do mundo, ela tinha aquela presunção, ela era cheia dela mesma. Por isso, Deus não conseguiu realizar, o Espírito Santo não conseguiu entrar no coração dela. E ela sendo cheia das coisas do mundo, ela se tornou vazia das coisas de Deus, para pela soberba ela pecar. Maria também era imaculada. Só que Maria era vazia de si mesma, ela se esvaziou de si mesma na sua humildade de tal forma que o Espírito Santo encontrou então, a possibilidade, encontrou um terreno fértil para fecundar Maria. Nós temos que estar sempre na nossa mente, no nosso coração, nós temos que ter em mente que nós não podemos, como fala uma das cartas do Paulo, tudo posso, mas nem tudo me fortalece. Eu, como pai de família, como motorista de caminhão, não posso dar carona para qualquer um ou para qualquer uma. Quantas famílias eu já vi, quantos irmãos da estrada que eu já vi perderem as famílias porque, é só uma carona, é só uma conversa, é só aqui, é só... Não, o inimigo, ele vai achar uma entrada e vai entrar no coração dessa pessoa, e essa pessoa não vai ter mais lugar para o Espírito Santo. Nós não podemos contristar o Espírito Santo. Paulo vai falar que nós não podemos contristá-lo. Vai falar em Efésios 4:30. Nós não podemos contristar, deixar triste o Espírito Santo. Olhando assim, parece que o Espírito Santo é uma coisa frágil, uma coisa... Não, o Espírito Santo é cavalheiro, é o doce hóspede da alma. E ele é uma pessoa. Outro dia, o Papa Francisco falou uma coisa que, infelizmente, sem motivo nenhum, as pessoas ficaram escandalizadas, falaram assim, o Espírito Santo é uma pessoa. Então, chegou até mim e falou, Sadi, mas esse Papa é um louco falando que o Espírito Santo é uma pessoa. Eu falei, não, o Papa está certo, o Espírito Santo é uma pessoa, tecnicamente o Papa está correto, o Espírito Santo é uma pessoa. É isso que nós temos que entender, nós temos que convidar o Espírito Santo, nós temos que de manhã, a primeira coisa quando nós acordarmos de manhã, ainda deitados na cama, ainda espreguiçando, Espírito Santo de Deus, o que é que nós vamos fazer juntos hoje? Nós vamos dando permissão para o Espírito Santo. Nós temos que criar o desejo de estar na presença do Espírito Santo, para o Espírito Santo agir em nós. Senão nós não vamos conseguir. E aí nós vamos contristar o Espírito Santo, a ponto que o Espírito Santo não vai conseguir. Entende? Um pai de família que quer andar cheio do Espírito Santo, ele não pode sair do trabalho e ir num boteco para tomar cachaça, não. A mãe de família, ela não pode ficar assistindo novela, escutando essas coisas, conversinhas de comadre, que vai enchendo a cabeça. Quantas mulheres a gente vê que se perde, e a gente vê assim, visivelmente, a gente vai vendo a degradação da pessoa. Ela começa umas conversas diferentes, ela começa a se vestir de uma forma diferente. Não é uma coisa da noite para o dia, assim como o Espírito Santo não age por mágica. O inimigo também, ele vai plantando aos poucos no nosso coração o veneno, o joio, o veneno, para ir destruindo as famílias, para ir enchendo o nosso coração daquilo que não presta, para que o Espírito Santo não haja em nós. E aí eu vou fazer uma pergunta para você agora. Você lembra o dia que você foi batizado no Espírito Santo? Lembra? Quem é que lembra o dia que foi batizado no Espírito Santo a primeira vez? Levanta a mão. Se você não lembra, não tem problema, não precisa levantar a mão. Se você não foi batizado no Espírito Santo, não precisa levantar a mão também. Amém? Eu lembro o dia que eu fui batizado no Espírito Santo. Eu lembro da Fabi e da Carol, as pequenininhas assim, a Carol é uma bugrinha assim, lá, eu acho que a Fabi não lembra dessa época, não lembro quantos anos tinha, foi em 96, lá na paróquia Santa Luzia, estava o Ângelo, estava o Hamilton, a Cibele, estava a Dalva, o Carlos, estava ali o pessoal do grupo de oração Bom Pastor. E deixa eu falar para você, eu fui batizado no Espírito Santo de tal forma naquela noite. Eu vivia atribulado porque eu vi um acidente muito grave perto de Mutum. E eu não queria mais, eu queria vender o caminhão, eu não tinha mais paz. Quando vinha um caminhão de frente, um carro de frente, eu já ia lá para o mato porque eu tinha um medo terrível, porque eu tinha uma mágoa muito grande de um ex-patrão meu, que eu saí de um trabalho, eu saí meio assim descontente com aquele patrão, e eu saí com ódio no coração daquele patrão. E no dia do batismo do Espírito Santo, eu senti um negócio arranhando, tipo uma bola de arame na garganta que saiu arranhando. Eu fui batizado no Espírito Santo e eu consegui perdoar aquela pessoa, meu ex-patrão. Eu consegui abraçar ele novamente e consegui novamente ter a firmeza no volante. Esse é o Deus do Espírito Santo que eu acredito. Aplaudo esse Deus maravilhoso. Eu lembro do projeto Vinde Verde, quando fui batizado mesmo, que foi um choque muito grande com o Espírito Santo.
Na segunda etapa do Vinde Verde, eu fui batizado no Espírito Santo. Eu fiquei uma semana sem dormir, eu fiquei ligado. Eu não conseguia dormir, eu acordava de madrugada. Eu viajava muito longe naquela época, e então eu tinha que dormir de meio-dia para poder aguentar a noite, para poder esticar um pouco mais a noite. Eu não conseguia dormir. E quando eu contava para alguém da experiência, então, aqui ficava no 220, parece que os olhos pegavam fogo. Entende? No meu acampamento, meu Deus do céu, eu fiquei 30 dias depois que eu saí do meu acampamento. Eu não conseguia colocar o pé no chão. Aí eu chorava, escangaiava e ligava pro na época era família, né? Era família, ligava para os líderes e chorava. Por quê? Porque tinha muita coisa para cozinhar, tinha muito pecado, tinha muita coisa para cozinhar. O Espírito Santo tinha que fazer essa cirurgia, tinha que dar o tempo para fazer essa cirurgia no meu coração. Eu tenho certeza que se nós abríssemos os microfones aqui, teríamos assim testemunhos maravilhosos nessa noite daquilo que o Espírito Santo fez na vida de cada um. E glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque o Espírito Santo não decepciona. No começo da renovação, eu lembro, eu conheci a renovação ali em 96, 95. Eu lembro que eu, passando por Cuiabá, então eu escutava a rádio difusor de Cuiabá, que retransmitia a Canção Nova. E eu lembro que havia uma perseguição muito grande em cima da renovação, porque o novo sempre assusta. Então alguns padres, alguns bispos, eles ficavam com medo. Eles pensavam assim, esse povo é doido, esse povo é fanático. E quando começava a orar em línguas, então, era por obrigação alguém da rádio falar por cima para baixar o volume da oração em línguas para não escandalizar. A renovação carismática daquela época era muito perseguida, mas dava frutos, dava muitos frutos. Hoje nós estamos numa geração de bunda mole, desculpa falar isso, mas uma geração de bunda mole. Nós fomos batizados no Espírito Santo. Deixa eu falar para você, todos os apóstolos fizeram muita burrada antes do Pentecostes, mas depois do Pentecostes, nenhum deles mais voltou à vida velha. Até João, que foi o único que ficou na cruz, ao pé da cruz com Jesus. Mas teve um dia lá que ele falou assim, porque não quiseram ouvir a palavra, ele falou assim, Senhor, queremos que mandemos fogo sobre ele para torrar com eles. Veja o que eram os apóstolos antes do Espírito Santo e o que foram os apóstolos depois do Espírito Santo. O único apóstolo que não morreu martirizado foi João. Para a glória de Deus, todos os outros foram. André foi crucificado em X, Paulo foi degolado, Pedro foi de cabeça para baixo crucificado, todos eles. Eu não vi em lugar nenhum até hoje na Bíblia dizer que o Espírito Santo tinha validade de 2000 anos, 1900 anos, não. O Espírito Santo é o mesmo. Mas então por que é que nós temos que fazer o retiro Tobias, temos que fazer Sara e Tobias, nós temos que fazer acampamento, nós temos que fazer tantos e tantos retiros, para quê? Porque nós esfriamos. Nós esfriamos, a gente faz um retiro e está lá no fogo, e glória a Deus, e agora vai, e a semana que vem nós estamos caídos de novo, talvez no boteco, talvez reclamando, talvez falando mal da vida do irmão. Por quê? É o Espírito Santo que é fraco? Não, somos nós que infelizmente nós e só nós abandonamos o Espírito Santo. Nós vamos dando brecha para o Espírito Santo para tanta coisa, para o inimigo, para tanta coisa que o inimigo vai plantando no nosso coração. E aí nós vamos contristando o Espírito Santo. O Espírito Santo é ciumento, como nós falamos, é ciumento. Eu ouvi nesses dias agora que eu estava fazendo essa pesquisa sobre essa pregação, uma das coisas do porquê é que nós esfriamos. Moisés Rocha falava que o Espírito Santo, ele foi dado para a igreja. Lá no sofá da tua casa o Espírito Santo não vai. O Espírito Santo, ele vem em socorro da igreja. Portanto, você tem que congregar na igreja. É lógico que o Espírito Santo vai te acompanhar onde quer que você for. Se eu falasse contra isso, seria uma heresia. Não, o Espírito Santo vai onde for. Mas o avivamento do Espírito Santo acontece dentro da igreja. Lá no teu grupo de oração. Lá na comunidade, no cenáculo. Lá no terço dos homens. O Espírito Santo acontece dentro da igreja. E deixa eu falar uma coisa para você de um assunto que eu entendo bem, o Márcio também entende muito bem. Nós falamos aqui que o Espírito Santo, ele também é chamado de pneuma. Pneuma é aquele
aquele sopro do Espírito Santo. Eu aprendi isso, Márcia, a duras penas. Eu tinha um pneu uma vez e ele estava cortado do lado. Eu falei, não vou deixar esse pneu rodar, eu vou colocar ele no step. Que idiota. O pneu, ele tem uma trama de aço, e aquela trama de aço enferruja. O dia que eu coloquei aquele pneu de volta, ele não rodou mais 100 km e estourou aquele pneu. Portanto, deixa eu te falar, se você é servo de grupo de oração, se você está aí como participando da comunidade, como amigo, como, enfim, aonde quer que você congregue, se você tiver mágoa de alguém, pelo amor de Deus, não vai para o esterpe, porque você vai estourar. Se você tiver mágoa de alguém, seja do coordenador, seja de quem for, você vai resolver com ele, vai chegar nele, vai resolver. Não, nós vamos orar, nós vamos resolver isso daqui, porque se eu ficar no meu cantinho, hoje eu não vou, amanhã eu não vou, no terceiro domingo você não vai mais, no outro dia você não vai mais, e ainda vai ficar falando mal de todos aqueles que estão participando. Portanto, o esterpe não é para quem está machucado. Se você está machucado com alguém, se alguém falou alguma coisa para você, não fique lá no teu cantinho, não fique em casa, vai na igreja. Eu comentava isso com a serva hoje ainda, de um tempo que eu ficava lá no fundo, lá na igreja, no último banco da igreja, lá, eu ficava lá na marra. Entende? Nós não podemos deixar que a mágoa no nosso coração nos derrube. Nós não podemos dar a porta para o inimigo entrar na nossa vida. Mas como é que nós vamos então avivar o Espírito Santo em nós? Nós vamos falar aqui nessa noite de 5 letrinhas. Repete comigo. A, B, C, D e E. Letra A. Nós temos que dar abertura para o Espírito Santo agir em nossa vida. Nós temos que desejar o Espírito Santo na nossa vida. Como eu falei antes, a primeira coisa quando a gente acorda, Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Nós temos que permitir o Espírito Santo. Quantas vezes que eu estava numa situação difícil, e o italiano tem aquela mania de blasfemar, né? E estava ali murmurando e bravo, e a coisa não dá certo, e de repente vem e você começa a pedir para o Espírito Santo, e a coisa vai se encaixando, aos pouquinhos vai se encaixando, e tudo vai acontecendo. Nós temos que convidar o Espírito Santo, não só nas coisas difíceis, mas também nas coisas fáceis. Louvar o Espírito Santo. Letra B. Letra A então é abertura. Repete comigo. A, abertura. Letra B. Nós temos que buscar o Espírito Santo. Nós temos que buscar o tempo todo, nós temos que buscar o Espírito Santo. Nós temos que pedir a Ele. Veja, Pedro, por exemplo, ele estava preso e a igreja orou e o Pedro foi liberto. Ele passou por 4 pavilhões com 4 soldados, cada pavilhão. São 16 soldados que o anjo da guarda passou por ele. Entende? O que é? Quando a gente busca o Espírito Santo, a gente dá essa liberdade para o Espírito Santo. Então, letra B, buscar. Letra C, a capacidade de ouvir. A etimologia da palavra ouvir é audire, quer dizer, debaixo do ouvido. Não basta só ouvir, eu tenho que estar obediente à palavra de Deus. A nossa cofundadora sempre fala, né, que você seja cheio do Espírito Santo, seja dócil ao Espírito Santo. Não basta só ser cheio do Espírito Santo, tem que ser dócil àquilo que o Espírito Santo pede. Então a docilidade. Letra A, abertura. Letra B, buscar. Letra C, a capacidade de ouvir. Letra D, a docilidade. Nós temos que ter a docilidade com o Espírito Santo. Eu não sei dançar, está aí o Giovano, que meu filho, graças a Deus, está aqui também com a Evelyn, que sempre brinca com a gente, que eu e a Anice, que a gente não sabe dançar, e eu não sei dançar. Entende? Mas para quem sabe dançar, sabe que o homem conduz a mulher na dança. E não precisa o homem falar, vai para a direita, vai para a esquerda. Não, as pequenas inclinações que o homem faz com o seu corpo, vai direcionando a mulher, e assim vai saindo aquela dança maravilhosa. É assim que o Espírito Santo age na nossa vida. Nós temos que ir permitindo, e o Espírito Santo vai nos conduzindo na nossa vida, em tudo aquilo que a gente tiver que fazer. E letra D,
Aquilo que nós falávamos hoje, antes. Nós temos que congregar na igreja. É o encontro. Na igreja nós vamos ter o avivamento. Depois lá em casa, como Jesus fazia no monte, nós vamos rezar. Então, pedir ao Espírito Santo de manhã, estar na presença de Deus, estar na presença do Espírito Santo em tudo aquilo que a gente vai fazer. Quantas coisas nós vimos aqui nessa noite que vão nos tirando da presença do Espírito Santo, que vão contristando o Espírito Santo. E muitas vezes nós queremos recomeçar, mas nós não conseguimos mais recomeçar. Nós não conseguimos mais estar na presença de Deus, porque nós vamos, muitas vezes, falando coisas que nós nos tornamos escravos daquilo que nós